Caroline está grávida há 4 meses. Há 2, vem fazendo sessões de yoga. A atividade, para ela, é um meio de garantir qualidade de vida. A gestação, ela naturalmente traz uma ansiedade à mãe. Eu estou na minha 3ª gestação. Eu fiz acompanhamento durante as minhas 2 outras gestações. Agora, na 3ª, eu optei por yoga para gestantes. Aumenta a capacidade respiratória, previne as dores nas costas, melhora a dormida à noite, né? E eu me sinto bem melhor, com bem mais qualidade de vida. O yoga é uma das técnicas usadas pela fisioterapia para ajudar a preparar o corpo para as mudanças provocadas pela gestação. O ganho de peso gera impactos estruturais, especialmente na coluna. A coluna é a principal parte em relação a queixas, né? Então, pelo peso da barriga, a mãe tende a ter desconforto, dificuldade para caminhar. Então, quando a gente começa a fazer um fortalecimento dessa musculatura, ela fica realmente sem queixas. Tão importante quanto o acompanhamento com o profissional de fisioterapia é o pré-natal. Um processo que deve ser iniciado no início da gravidez. Através de avaliações clínicas e exames, a futura mamãe diminui os riscos a si própria e ao bebê. Existe uma rotina de exames, eles consistem em exames de sangue, exames de ultrassonografias que a gente vai fazendo ao longo da gravidez. Elas são exames que são mais ou menos padronizados e dentro daquelas grávidas de alto risco, que apresentam patologias, comorbidades ou alterações, a gente tem exames específicos para cada doença que esteja coincidindo com aquele período. O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, 6 consultas com o obstetra durante a gestação. Em caso de complicações, a paciente recebe os cuidados necessários para não comprometer a saúde. A gente divide essas gestantes em 2 pelotões. Gestantes de baixo risco são aquelas gestantes que não apresentam nenhuma intercorrência tão bem e a gravidez está evoluindo bem. Quando aparece alguma intercorrência ou ela já tem como uma antecedência um problema que vai agravar essa gravidez, ela tem uma classificação, o SUS tem uma classificação tabelada, classificação através de números, e a gente classifica aquela gestante. Se ela for uma gestante de risco, aí ela já vai ter que ser atendida em um pré-natal diferenciado, que são chamados pré-natais de alto risco. O pré-natal está disponível na rede pública de saúde. É um direito da mulher e um dever do profissional da área. Caroline vai para o 3º filho. Já conhece o processo, mas não abre mão da assistência médica. Ajudou com que eu ganhasse menos peso e principalmente com que eu voltasse ao meu peso anterior de uma forma mais rápida e mais natural. Nós estamos recebendo, se você quer mais informações sobre a importância do pré-natal, entre em contato, pode ligar, perguntar, porque nós estamos recebendo um especialista. É o doutor Luciano Malta, ele é ginecologista e obstetra. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Obrigado pela presença. Qual a importância hoje, nos dias de hoje, de um bom pré-natal? Amadeu, o pré-natal, na verdade, ele é, sem dúvida alguma, a ferramenta mais impactante na diminuição da mortalidade e da morbidade, tanto materna como neonatal. Então, o pré-natal, na verdade, ele representa um conjunto de medidas clínicas e educativas que visam principalmente prevenir doenças, tratar as intercorrências e promover saúde. O primeiro filho, né, a mãe de primeira viagem, é sempre mais complicado, doutor? É mais complicado porque envolve um sentimento que é um sentimento novo para aquela mãe. São mudanças corporais que ela não está acostumada, então para ela tudo é mais difícil. É óbvio também que existem situações extremas, como por exemplo, pacientes que são primíparas ou pacientes que são multíparas. São as primíparas? Primíparas são aquelas mulheres que vão parir pela primeira vez. Então, tanto ela quanto as multíparas, aquelas que já pariram mais, elas podem ser classificadas em faixa etárias, como foi citado na edição, faixa etárias de risco. Então, primíparas, aquelas pacientes que vão parir pela primeira vez, geralmente elas têm um potencial maior de ter complicações. As mulheres que optaram por ter filho mais tarde, elas precisam de uma atenção especial? Sem dúvida alguma. Eli, hoje classifica-se como pré-natal de alto risco, sobretudo em relação à idade, aquelas pacientes que têm idade inferior a 17 anos e mais de 35 anos de idade. Então, são pacientes que já carregam algumas comorbidades, como, por exemplo, doenças hipertensivas, diabetes. Além do que, existe uma chance maior nessas pacientes acima de 35 anos de idade de apresentarem algumas malformações em relação aos seus filhos. Hoje em dia eu estava vendo uma matéria, acho que uma senhora com mais de 60 anos e grávida. Tem um limite hoje, doutor, para isso, para a gestação? Não existe um limite preciso, mas é sabido que as gravidezes acima de 40 anos de idade, ela impõe um risco à mãe e ao filho.
É óbvio que isso depende muito da individualidade de cada casal, do desejo que eles têm de procriar. Esse desejo é um desejo que não cabe ao médico pré-julgar, definir uma idade, estabelecer uma data. Mas é óbvio que gravidezes acima de 40 anos de idade são gravidezes que impõem risco e, por isso mesmo, devem ser acompanhadas por um profissional desde a consulta pré-concepcional, ou seja, antes mesmo Saber da paciente... se ela pode ou não engravidar. Perfeitamente. Antes mesmo da paciente engravidar, o interessante seria que ela procurasse assistência pré-natal para que ela pudesse fazer todos os exames previamente. Doutor, hoje em dia a gente vê muitas mulheres fazendo fertilização com gestações múltiplas. É também um pré-natal diferenciado, é especial por ser mais de um feto? Sem dúvida alguma. A gravidez múltipla, ela está nos livros de obstetrícia dentro dos capítulos de patologia. Ou seja, é uma gravidez que ela requer muito mais cuidados. Sobretudo porque impõe à mãe situações críticas, como um aumento maior de peso, um risco maior de desenvolver doenças hipertensivas, entre outras complicações que são típicas de gravidezes múltiplas. Doutor, tem a ver com poder aquisitivo, uma boa gestação e um bom parto, ou não? Tanto faz se a mulher tenha dinheiro ou a família dela tenha para cumprir todas as etapas, ou uma que não tem. Isso tem relação? Amadeu, sua pergunta é extremamente pertinente. O que a gente observa é que o pré-natal ele é muito simples. Na verdade, não existe nenhum exame tão sofisticado que só a rede privada possa proporcionar aos pacientes. O que precisa, na verdade, é a paciente fazer um acompanhamento, ser assídua às suas consultas, e o pré-natalista, ele dispõe de uma fita métrica, de uma balança de pesar, de um aparelho de medir pressão. Ele é possível fazer um pré-natal tão bom na clínica privada quanto no SUS. Ou seja, cabe à paciente realmente procurar assistência pré-natal desde o início e ser assídua às consultas. A assiduidade, ela vem muito da confiança que a paciente tem no próprio médico. Então, esse respeito, essa empatia que ela deve ter, é que deve cativar a gestante em cada consulta, para que ela possa expor suas preocupações, expor seus anseios, e cabe ao médico, de forma educada, respeitosa, tratar seus sentimentos e, ao mesmo tempo, ser cuidadoso com a sua saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil tem muito parto cesariano, né? Sem dúvida. E pouco parto natural. Exatamente. Um bom pré-natal facilita que o parto seja natural? Ou essa é uma questão da cabeça das mães, dos médicos? Como é que resolve? Sem dúvida alguma, o pré-natal, ele facilita e favorece o parto vaginal. Isso, vários trabalhos, várias pesquisas já comprovaram isso. Isso é inequívoco. E é um momento também que o médico tem de expor as necessidades, retirar as dúvidas da paciente em relação ao parto. Então, não adianta a paciente decidir parir normal ou ter um parto cesariano faltando um mês ou poucos dias para o parto. Ela tem toda essa vivência no pré-natal para que sejam explicados as complicações, as dificuldades e desmistificar muitos mitos errados em relação ao parto normal e que dificultam a paciente a aceitar esse tipo de parto. Muitas telespectadoras aqui que estão grávidas mandando mensagens querendo saber se a dor nas costas, a dor nas pernas, o incômodo é normal com o avanço da gestação, e uma delas quer saber se tem algum empecilho. Ela tem 39 anos, já teve 2 cesarianas e queria ter mais um filho, se é de risco ou se tem algum problema em engravidar. Perfeito. Em relação às dores lombares, são dores comuns em função principalmente do ganho de peso que a paciente tem no decorrer da gravidez. É óbvio que o centro de gravidade da paciente, ele modifica. Então, a paciente ela precisa fazer uma lordose, ou seja, ela precisa encurvar a sua coluna para se manter em equilíbrio, e isso dificulta, através de dores, a paciente ela realmente vai sentir esses incômodos. Em relação à gestante de 39 anos com 2 cesáreas anteriores, é óbvio que o parto dela se enquadra agora, essa gravidez, numa gravidez de risco, mas não implica, não é uma indicação absoluta de cesariana. Agora, para isso, ela tem que fazer, repetindo, um pré-natal muito bem assistido, fazer exames rotineiramente, ser assíduo ao pré-natal e discutir com segurança com o seu médico a via de parto preferencial. Doutor, quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje, falando sobre esse assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Amadeu, eu agradeço ali, estou à disposição.